Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero colocar aqui para você uma situação para você poder entender junto comigo e nós tirarmos para nós lições daquela situação que Davi passou, que foi muito dura para ele. Deus estava escrevendo certo, ainda que por linhas tortas. Ou seja, a estada de Davi na área dos filisteus, hoje a faixa de Gaza dos palestinos, foi onde Davi esteve, mas não era propriamente plano de Deus. Mas apesar disso, Deus o guardou lá. Davi estava em Ziclag, uma cidadezinha ali na fronteira com a terra dos filisteus, mas dominada pelos filisteus, e estava indo bem. Ele edificou a cidade, estava progredindo, estava num bom relacionamento com o rei dos filisteus, chamado Aquis, que reinava em Gate, que era como que a capital dos filisteus. Davi ia muito bem, mas aquilo não era plano de Deus. Deus queria que Davi acabasse sendo rei em Israel. Se ele ficasse lá, ele jamais seria rei em Israel. Entenda isso, às vezes você perde um emprego. É porque Deus quer te dar algo melhor. Quando você, um jovem, está namorando, perde o namorado, a namorada, é porque Deus quer te dar algo melhor. Se você perdeu o emprego, Deus tem algo melhor para você. A gente que está com a vida nas mãos de Deus, como Davi, nós temos que entender isto, como Deus dirige os nossos caminhos. Aparentemente, Davi foi derrotado. Ele saiu para uma guerra, não lhe foi permitido ir à guerra, ele foi obrigado a voltar. Quando chegou, encontrou a sua cidade toda destruída e suas famílias foram levadas. E aquilo foi um caos, uma calamidade. Davi chorou. Os companheiros dele, que tinham família, também choraram muito. A situação era terrível. A cidade destruída, tudo que eles tinham foi levado, e as famílias também, e o gado também. Eles ficaram sem nada, e a cidade destruída e queimada. E agora? Fazer o quê? E agora? Fazer o quê? Ele chorou. Quando a gente não sabe o que faz, vai chorar diante de Deus. A gente vai se derramar, orar, chorar, se derramar diante de Deus. Essa é a nossa atitude. Se não sabe o que fazer, nós vamos nos derramar diante de Deus. É a melhor coisa que podemos fazer. E aquele momento ali foi muito angustiante. E os companheiros de Davi botaram a culpa nele. Você é o líder, nós fomos lá por causa de você, a gente não deveria ter saído daqui, e quiseram apedrejar a Davi. Pior do que o sofrimento foi a revolta dos companheiros. Davi já não sabia mais o que fazer. Ele desanimado, frustrado, derrotado, perdeu tudo, inclusive a família, e agora perdeu respeito de seus companheiros que se voltaram contra ele. Eu me lembro de um pastor que passou por uma situação muito difícil. De repente, a mulher se separa, diz que encontrou um ex-namorado que queria dar uma chance ao amor e o largou com filhos e foi viver com o ex-namorado. Bom, ele vivia do ministério. A igreja reuniu, disse que ele não tinha condições de ser pastor e também ele perdeu o emprego, entre aspas, digamos assim, e ficou arrasado. Olha, perder a mulher de uma hora para outra, ver a família destruída é terrível. A seguir, a igreja se volta contra ele. Pense você numa calamidade e sempre pode ser pior. O buraco não tem fundo. O buraco do abismo não tem fundo. Se você já está numa pior,
pode piorar ainda mais. A nossa esperança é o Senhor, e somente o Senhor. Deus quer que a gente coloque a nossa confiança totalmente no Senhor. Nunca pense que você chegou ao fundo do poço, porque o poço não tem fundo. O fundo é a misericórdia de Deus e que vai atuar em seu favor. Mas quando você se quebrantar e vier buscar o Senhor. Então, naquela situação, Davi estava arrasado, destroçado, e o pior ainda aconteceu. Os companheiros se voltaram contra ele, botando a culpa nele, e quiseram apedrejá-lo. E Davi ficou muito angustiado, arrasado. Fazer o quê? No momento daqueles de tanta luta, tanta dificuldade, muitas pessoas tiram a vida. Muitas pessoas, numa situação dessa, se desesperam da vida. Mas eu quero ler aqui, em 1 Samuel, no capítulo 30, o relato disto. Davi e os seus homens, versículo 3, vieram à cidade ei-la queimada, e suas mulheres, filhos e filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E o relato continua mostrando como, quando Davi se reanimou, como Deus agiu. Eles acharam um homem caído no campo egípcio que conhecia o bando e levou Davi até lá. Davi pôde fazer guerra de novo e alcançou a vitória e conquistou toda a família de novo, todos os bens e todo o gado e até mais gado ainda. Davi conquistou tudo aquilo porque tinha se reanimado no Senhor. Esses mesmos companheiros precisavam ser trabalhados e logo a seguir ficaram com egoísmo, uns não queriam dar do despojo para outros e Davi disse não, a vitória vem de Deus, foi o Senhor quem nos deu a vitória, então nós vamos distribuir com todos os nossos companheiros, todos vão ser participantes daquilo que Deus nos deu das mãos do inimigo. Eu quero comentar com você essa situação. Pode ser que você fique numa situação horrível, enfermo, desanimado com sua fraqueza, desempregado, sem dinheiro. E o pior de tudo, ainda vai aparecer alguém, algum parente, dizendo, bem feito, eu falei, olha aí. Você já viu isso acontecer? Sempre vai ter algum crente, olha lá, aí, ó, eu falei, olha aí, ó. Um parente que vai pisar. Além de tudo, ainda vai receber isto. Jesus, na cruz, ainda ouvia os impropérios que as pessoas falavam contra ele. Pois é, muitas vezes nós vamos passar por situações semelhantes a essa de Davi, principalmente quando você é líder. Às vezes, o telhado do templo vai cair, ou então vai ter um assalto no templo, aí muitos irmãos vão botar a culpa em você que é líder. Olha aí, a culpa é sua, você não tomou providência, não fez isso nem aquilo, agora olha aí. É triste, né? Você sofrendo, as lutas são grandes, as dificuldades financeiras, a igreja é assaltada, os irmãos botam a culpa em você. Muitas situações acontecem assim, em família destroçada e ainda tem gente que vai botar toda a culpa em você, vai reclamar contra você. Em muitas situações nós vamos passar por coisas parecidas, mas a solução nisso tudo é sempre olhar para cima. Pode chorar, vai chorar e vai chorar mesmo, abundantemente. Vai chorar, chore nos pés do Senhor. Desabafe, chore, se derrame
diante de Deus. Mas depois, pela graça de Deus, ele vai reanimar você. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, estejam animados, tenham bom ânimo. Jesus disse isso, vocês vão ter tribulações. Davi, naquela situação desesperadora, quando até os próprios companheiros queriam matá-lo, ainda encontrou forças na sua fé para se reanimar no Senhor. Meu irmão, sempre há um restinho de fé para você se reanimar no Senhor. A situação está difícil, você está numa pior, a enfermidade, as lutas, as dificuldades, os problemas em família, os problemas em igreja, desânimo geral. Mas ainda existe uma chama de esperança, um pouquinho de fé, se reanime no Senhor como Davi. Deus pode mudar o quadro completamente. E aquilo foi a ponta que Deus usou para começar uma restauração. Dali, Davi começou uma caminhada até se tornar rei. E rei de Judá, depois rei de todo Israel e um rei glorioso, que ficou na Bíblia até o final e vai estar por toda a eternidade lembrado. Ele passou por aquela situação desesperadora. Eu quero dizer para você, nunca a sua situação pode ser o fim. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Se você se reanimar no Senhor, Ele pode mudar a sua história e daqui por diante, até Jesus voltar no arrebatamento, que já está perto, Deus ainda pode te dar grandes vitórias. Se reanime no Senhor, meu irmão. Se reanime agora pela fé no Senhor, minha irmã.